ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, gente, sou a Vitória. Hoje nós estamos no nosso encontro número 5 da segunda edição do nosso curso. Para quem não sabe, a cada ano a gente tem uma nova edição. A cada 52 encontros nós temos uma nova edição. Então é importante entender que esse tema já foi trabalhado na primeira edição, com o mesmo título inicial, título base, Rejeição Social e Cristianismo. Hoje nós vamos, dentro desse tema, estudar o caso de Zaqueu e o caso dos apóstolos, Como é que o Cristo lidava com a rejeição social dentro do colégio apostólico. Eu adoro esse nome, colégio apostólico, porque mostra que era uma escola, na escola dos apóstolos. Como é que ele trabalhava isso? Como é que ele educava os discípulos ante os erros dele, Porque a gente tem uma visão muito ilusória de que, os apóstolos eram espíritos extremamente evoluídos, então Jesus falava, ele entendia. Depois Jesus foi crucificado e eles atuaram no mundo para ensinar o que Jesus transmitiu para eles. Isso é totalmente errado, isso é uma visão infantil e é uma visão de quem não refletiu profundamente, ou pelo menos atentamente, no Novo Testamento, tá certo? E a literatura espírita, ela vem ajudar a gente a desfazer ainda mais essa ilusão, que é a ilusão do santo doente, do santo medieval, não é do santo do Antigo Testamento, do espírito nobre, corajoso, disposto a viver a lei de Deus, É aquela perfeição de estufa. Ok, isso não existiu, isso não existe no mundo verdadeiro. E não existiu na escola de Jesus. Estou falando isso para não chocar quando a gente for entrar aqui no tema, tá certo? Então, é importante entender que os apóstolos, em grande maioria, não eram espíritos muito evoluídos. E aí a gente diz isso sem nenhum intuito de crítica, de condenação, mas é importante entender o que é que Jesus quis fazer. Jesus quis que a grande maioria dos discípulos fossem espíritos representantes dos habitantes da Terra. É importante entender isso, é importante entender qual foi a proposta educativa do Cristo. Então ele pegou espíritos, em sua maioria, extremamente parecidos conosco, extremamente parecidos com o povo. Por quê? Porque é a forma de educar. É a forma dele mostrar o seguinte: como é que eu lido com o preconceito? Como é que eu lido com a compreensão limitada? Como é que eu lido com a revolta? Como é que eu lido com a impaciência? Como é que eu lido com a arrogância? É importante entender essa proposta, senão a gente não vai entender nada do processo do cristianismo na Terra. Existiam alguns espíritos extremamente evoluídos, mas é interessante que quase todos Jesus deixou um pouco mais longe do grupo dos apóstolos. Por exemplo, João Batista, um espírito extremamente evoluído. Por exemplo, Lisandro e Marcos, são espíritos que já tinham um grau de maturidade muito acima do colégio apostólico. E eles têm uma missão essencial, mas eles não vão ter esse convívio cotidiano com Jesus. Por quê? Porque o que Jesus quer mostrar, pelo menos é o que a gente entende na relação dele com os apóstolos, é como ele cuida de nós, humanidade inferior, humanidade sofredora. E isso é muito bonito e tem tudo a ver com o tema de hoje. Qual é a mensagem mais emocionante disso daí? Que Jesus não rejeita a nossa inferioridade. Isso é que é o bonito. Quando Jesus coloca um Tadeu, um Tiago Menor no colégio apostólico, ele está acolhendo a nossa inferioridade. Quando Jesus orienta carinhosamente um Filipe, ele está acolhendo a nossa inferioridade. Tá certo?
Quando Jesus ama profundamente um Pedro e também acolhe como os outros, ele está acolhendo a nossa fraqueza, a nossa vacilação. Então é muito mais bonito a gente ver o fato histórico, a verdade do que aconteceu, porque a gente vai entender essa mensagem do Cristo em relação à nossa inferioridade, do que a gente criar uma escola, um colégio apostólico de espíritos extremamente evoluídos e tal. Porque a gente vai olhar e vai dizer, que lindo, mas não tem lugar para mim. Não faz sentido eu pretender participar desse grupo. Óbvio, é o bom senso. Se eu vejo um grupo, né, e esse grupo está lá, esse grupo, o que sabe falar menos língua, fala 15. Esse grupo que sabe menos matemática tem PhD em matemática no MIT, no instituto lá, né, do Massachusetts Institute of Technology. É o que sabe menos. O que sabe menos filosofia tem doutorado em Hegel na Alemanha. Eu olho e digo, não é para mim esse grupo, eu sinto muito, meu grupo é outro, assim. Não dá para mim participar desse grupo. Seria muito fácil Jesus montar um grupo desse nível. Reencarna em espíritos puros comigo. Eu quero um colégio que os meus apóstolos é tudo espírito, é anjo para cima. É anjo, arcanjo e serafim. Ponto. Ele tinha esse poder. Porque ele é o chefe dos anjos. E os anjos ficaram extremamente felizes em reencarnar ao lado dele. Mas não é essa a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é a mensagem do acolhimento. Então, na própria estrutura do trabalho do Cristo, ele diz, vai ficar mais perto de mim aqueles que representam as necessidades terrenas. A gente até hoje não sabe nem no movimento espírita quem foi o primeiro mártir do cristianismo. Quem foi o primeiro espírito que deu a vida para testemunhar a fidelidade ao Cristo? Nós não sabemos, e é tão bonito que isso aconteceu, sabe onde? Na cidade de Nazaré, na cidade de Jesus. Nós não sabemos, a maioria não sabe. Sai perguntando aí, não sabe. Mas tem uma obra registrada, que foi inclusive revisada pelo Chico, foi avalizada pelo Emmanuel por meio do Chico Xavier, quando essa obra foi psicografada, e não foi psicografada só por uma pessoa, foi psicografada num trabalho de grupo em que um médium psicografava, outro médium via, acabava a reunião, eles confirmavam as informações. E essa obra conta essa história. Então, é o que acontece. Mas esse espírito não participou ali dos apóstolos, porque ele já não representava a nossa realidade emocional. Nós estamos falando do Marcos, que foi o primeiro mártir do cristianismo, um jovem, um adolescente, extremamente lúcido, que encontrou Cristo, conversaram antes de Jesus começar a sua missão pública, um grupo liderado por Lisandro e Marcos, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo. O Eurípides saiu com um pequeno grupo, foi para Nazaré e lá se sentiu, eu estou resumindo bastante a história, ele fez outras coisas, mas assim, o final, se sentiu impulsionado, foi convidado a falar na sinagoga e deu testemunho do Cristo, dizendo que o Cristo tinha vindo conforme a profecia de Isaías e era Jesus. Resultado, foi preso por blasfêmia, foi açoitado, foi enforcado e queimado. Por que esse espírito não estava lá no colégio? Por que Lisandro não estava lá no colégio? Porque Jesus quis ensinar para a gente o acolhimento. A grande maioria do colégio apostólico eram espíritos que representavam, de uma forma ou de outra, as nossas deficiências morais. Então, o colégio em si já é evidente da postura do Cristo. E por que 12 apóstolos? Porque havia, no começo da estruturação do povo judeu, 12 tribos. E elas se rebelaram. Elas não aceitaram a proposta de Deus. Quando Jesus coloca 12 apóstolos, está dizendo, eu estou reintegrando as 12 tribos de Israel, que simboliza a humanidade também. Então, o que ele está dizendo é que a proposta dele é acolher a todos, independente de qualquer erro. É importante entender isso.
Então, no cristianismo, há uma postura teórica, prática e metodológica. Todos os processos do Cristo são processos de inclusão. Não há rejeição. Então, quando a gente fala disso dos apóstolos, é entender que o Cristo quer deixar evidente, olha, eu acolho a todas as deficiências humanas. Então, vamos agora, entendido isso, que é fundamental, entendido isso, vamos agora para um caso específico, onde Jesus vai se dar conta, vai observar que no grupo dos apóstolos está havendo uma postura de profunda rejeição em relação a quem tem dinheiro. Então, como é que o Cristo vai lidar com isso? Porque alguns apóstolos, eu vou já falar aqui, entre eles o Filipe, o Tadeu, eles são verdadeiramente refratários a quem tem dinheiro. Teve dinheiro, já não presta. Teve dinheiro, não interessa. Você não pode seguir Jesus se você tiver algum dinheiro. É uma postura radical desses dois e de outros, né? Estou falando aqui dos dois que estão citados. Então, é muito interessante a gente ver isso. Então, surge essa questão, né? Havia um debate no colégio apostólico sobre a condenação das riquezas. Então, surgia debates, brigas, um dizia que sim, dizia que não. Muitas vezes, olha que coisa curiosa, quando Jesus estava pregando, né, no lago, e aí, obviamente, tinha uma multidão e aquela coisa, né? Vamos imaginar aí, né, um centro espírita com muita gente. Tem aquela pessoa lá que faz a palestra, mas tem vários assistentes. Às vezes a pessoa tem uma dúvida, tem uma coisa, ele não recorre ao palestrante, recorre a alguém ali que está no próprio centro espírita, né? Que está entregando água fluidificada, que está na portaria, né? Não, fulano está aqui, ele deve saber me responder. Isso acontecia naturalmente também quando Jesus estava falando, né? Conversava, o Tadeu segue Jesus, então, Tadeu, né? Como é que eu faço com isso aqui? Me ajuda, Filipe, eu estou com dúvida. E muitas vezes o Filipe dizia, né, e o Tadeu, por exemplo, que ninguém podia seguir Jesus se tivesse dinheiro. O Filipe era tão radical que ele dizia que ninguém podia possuir, por exemplo, mais de uma camisa. Não podia. Não, você não pode ter muita roupa, não pode ter duas camisas. Você tem que dividir. Se você tem duas, você já está em erro. Você tem que dividir. Então, a coisa caminhou para um radicalismo terrível. Obviamente, Jesus estava percebendo tudo. Mas, como um bom mestre, como um espírito sábio, ele teve paciência. Ele não chegou lá na hora, né? Não diga isso, é besteira. Não, ele observou, deixou que cada um se posicionasse nas suas condutas. Oficialmente ele não estava sabendo. Ninguém tinha chegado para ele e, não. Mas ele observava que tinha esse clima, ele observava que tinha essa vibração, ele observava que tinha essas palavras. E olha que interessante. Olha o que Jesus, no melhor sentido do termo, armou para educar seus discípulos. Porque em toda a tradição do povo judeu, em toda a tradição da boa educação nas melhores escolas da história, a educação é dada por meio da experiência. Né? Nossas escolas hoje, pelo menos uma parte delas está em profunda crise porque elas foram para o extremo oposto. Toda a educação é teórica. Você aprende tudo na sala de aula e numa lousa. Não faz sentido. O espírito, para aprender, ele precisa experienciar. Né? E por isso a nossa compreensão das coisas espirituais hoje ficou relativamente limitada, porque a gente é tudo teoria, então não faz sentido. Está mudando, graças a Deus. A própria tecnologia está ajudando, né? Quando a gente começa a criar realidades virtuais, isso é muito bom. Porque dá o mínimo de experiência do que é uma vivência espiritual. Não deixa de ser um treino conceitual e emocional. Ok, já estava próximo da crucificação, né? E Jesus estava indo para Jerusalém já para Páscoa, em que ele ia ser crucificado. Interessante, né? Quer dizer, imagina se fosse você ou se fosse eu. Não, eu estou indo para Jerusalém ser crucificado, né? Assim, ninguém tem cabeça para nada. Jesus está em paz. Então, no caminho, ele passa por Jericó.
né? Ele sai da Galileia, está indo para Jerusalém, e no caminho tem uma cidade chamada Jericó. Ok. Ele está entrando em Jericó, tem um sujeito pendurado numa árvore. Só que esse sujeito pendurado na árvore, ele era o chefe da cidade, ele era um homem rico, era um homem enérgico. Mas ele era baixinho e ele tinha ouvido falar de Jesus e ele queria ver Jesus. Não tinha como ver, ele sobe numa árvore, né? Estamos falando do grande Zaqueu. Para ver Jesus passar. Ele era famoso, era rico, cidade pequena, né? Todo mundo sabe quem é todo mundo. Zaqueu não está nem aí, vão falar dele, vão brincar com ele, mas ele sobe na árvore para ver Jesus. Já mostra uma busca sincera, né? Zaqueu não se intimidou com a rejeição social. Um homem rico pensaria, eu vou me submeter a isso para ver um profeta? Né? Vou estar no meio do povo pendurado numa árvore? Jesus se aproxima do Zaqueu e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. É interessante a sinceridade dos espíritos evoluídos, né? Porque o que acontece? Jesus coloca claramente que ele precisa de Zaqueu. Olha que interessante. Aí a gente começa a entender porque é que ele precisa de Zaqueu também, pelo menos num aspecto. Ele quer educar os alunos direto dele. Então a gente vê que a postura de Jesus é uma postura de benefício de todos. Não é assim, eu vou ajudar um e prejudicar outro. Eu vou sacrificar o A para ajudar o B. Porque isso é excluir. Isso é excluir. Jesus arruma formas de ajudar um ajudando ao outro. Né? Eu não vou tirar do A para dar do B. Eu vou criar uma situação em que todos são beneficiados. Né? Então é uma metodologia 100% inclusiva, onde todos são beneficiados. Resultado: Zaqueu, que queria ter a honra pelo menos de ver Jesus passar, fica profundamente emocionado, até porque Zaqueu ele sofria muito, porque ele sofria rejeição social. Vamos lá. Olha como é que Jesus faz. Olha a lição sutil de Jesus. Jesus dá o braço a Zaqueu. E por que Zaqueu sofria tanto? Porque Zaqueu era publicano, ele cobrava imposto. E na época, quem cobrava imposto, porque o imposto era pago para Roma, então ele coletava do povo dele e entregava para Roma. Essa era a profissão dele. Só que o imposto, como ia para Roma, Zaqueu era considerado um traidor do povo. E como muitas vezes os publicanos eram desonestos, por que eles eram desonestos? Porque a lógica, e Roma deixava, porque era assim, era tão perigoso ser publicano, era tão arriscado que Roma preferia permitir que eles fossem desonestos, mas recolhessem os impostos. Então, a fama geral de desonesto, então, o publicano, ele tinha por definição a fama de traidor e desonesto. Então, aí o que acontece? Então, Jesus pega alguém que, além de ter riqueza, tem a fama de ser traidor e desonesto. Então, Zaqueu viveu uma vida só, apesar de rico. Jesus dá o braço, dá o braço a Zaqueu e eles saem ao lado. E Jesus se mostra extremamente atento a tudo que Zaqueu fala. Os discípulos ficaram extremamente perturbados emocionalmente. Importante entender isso. Para os discípulos isso era um escândalo, era inaceitável. E aí a gente vai ver uma outra coisa bem interessante. E isso as iniciações sempre tiveram, as verdadeiras iniciações espirituais. O processo da iniciação é um processo de choque emocional. Por quê? Porque a gente só cresce espiritualmente quando a gente leva choques para desfazer a nossa visão de mundo pequena e mesquinha. Então, os discípulos como Filipe, Tiago e Pedro que estão vendo isso, eles estão totalmente escandalizados. Como é que o nosso mestre está fazendo isso? Ora, o Filipe achava que o sujeito não podia ter nem duas blusas.
O Tiago achava que para ser cristão tinha que dar tudo para os pobres. Pregava isso. Acreditava nisso. Que os ricos estavam condenados para sempre. Que a riqueza era uma desgraça. E aí, de repente, ele vê Jesus de braços dados, com um rico publicano, para piorar, ainda era publicano, na frente de todo mundo, abraçado e dando atenção, uma atenção carinhosa para toda a besteira que o sujeito falava. Você imagina o choque emocional disso, gente? E aí, eles ficaram se perguntando, mas ele não era um rico condenado? O Filipe pensou. O Pedro também pensou sem falar. Como é que entende isso? Zaqueu, além de cheio de dinheiro, é um pecador diante da lei. Isso é o pensamento dos discípulos, que Humberto de Campos está trazendo aqui para a gente, no livro Boa Nova, né, que é o que eu estou seguindo. E aí eles vão para a casa de Zaqueu e os discípulos totalmente perdidos, né? Não devia estar numa casa de um pobre, não devia estar num lugar simples, não naquela mansão. Enfim, constrangimento geral. Constrangimento geral. E o Zaqueu morto de feliz. Mandou dar comida para o povo todo. O povo acompanhando e vendo, né? A chegada de Jesus era um acontecimento, era o evento do ano, no mínimo. Então está todo mundo ali ao redor vendo, comentando, mas esse não é Jesus? Na casa de Zaqueu. Zaqueu manda dar comida para todo mundo. E conversando com Jesus, né? Realmente uma visita. E aí Zaqueu diz uma coisa muito bonita. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida condenável, mas faz muitos anos que uso todo o dinheiro que eu tenho para beneficiar todos que me rodeiam. Olha que coisa interessante. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei muitos serviços na criação do animal e no cultivo da terra. E até de Jerusalém, muitas famílias têm vindo buscar meu socorro para conseguir manter a vida. O que é que Jesus disse? Se ele estivesse mentindo, né? Jesus tinha desmascarado na hora. Abençoado seja teu esforço, disse Jesus cheio de bondade. Zaqueu ficou feliz. Poxa, alguém me entende. Porque Zaqueu estava fazendo bem. Mas ninguém entendia. E aí ele diz, os servos da minha casa nunca me encontraram sem o desejo de servi-los. Quer dizer, todo mundo que serve aqui da minha casa tem problema, eu sempre estou ali para ajudar. E Jesus diz uma frase muito bonita, que eu não sei se a gente lê isso aqui e entende. Alegro-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. Essa frase é uma revolução de compreensão sociológica que a humanidade ainda não assimilou. O que é que Jesus está dizendo? Todo mundo é servo. Não é só esse empregado que está aqui servindo a água, o vinho e o pão. Você também é servo. E eu também sou servo. Né? Então, a nossa identidade central é de servo. Nós somos servos de Deus. Né? Então, não é aquela coisa do Senhor e servo. Na ótica de Jesus, todos somos servos, porque todos devemos servir a Deus. E aí ele diz, Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria, que hoje eu vou dar a metade dos meus bens para os necessitados. E se eu prejudiquei alguém, eu pago 4 vezes. Quer dizer, ele não era um corrupto. Jesus abraçou Zaqueu. Olha a relação física, emocional, corporal do Cristo com Zaqueu. Ele abraça Zaqueu. E diz uma frase que é muito engraçada, né? Humberto de Campos coloca assim, bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Outros dizem, a salvação chegou em tua casa. Tu acolheste a salvação em tua casa. Isso é um jogo. Jesus gostava de brincar com as palavras. Né? Jesus era verdadeiramente um bom escritor, um bom literato. Ele não escreveu, que você saiba, mas no sentido de poeta, de lidar com as palavras bem. O que é que ele está jogando aqui com palavras?
Ele abraça Zaqueu, ri e diz: a salvação está na tua casa. A salvação entrou na tua casa. Que brincadeira é essa que ele está fazendo? Porque o nome dele é salvação. Jesus em hebraico significa salvação. Então ele está dizendo: eu estou aqui, a salvação, eu me chamo salvação, mas a salvação espiritual também. Então é um jogo de palavras, né? Jesus significa salvação. Ele está dizendo: Jesus está na tua casa. Mas Jesus também não significa só ele, o indivíduo, o personagem histórico. Significa também a salvação. Então ele brinca, ele abraça, sorri e brinca. Seja feliz, porque hoje a salvação está na tua casa. A salvação entrou na tua casa. Bem, depois disso, você imagina a cabeça dos discípulos dando 30 mil voltas sem entender. E aí, Zaqueu sai para chamar os filhos, né? Peraí, chamar meus filhos para lhe conhecer e tal. Como em toda situação social, né? O sujeito sai, quem quer falar, fala, né? O dono da casa saiu, aí o Pedro não aguenta, né? Pedro não aguenta. Pedro chega para... Gente, Pedro... A diferença nossa de Pedro é que Pedro tinha coragem de dizer as coisas para Jesus. A gente não tem coragem nem de pensar. É melhor pensar. O Zaqueu sai, aí o Pedro olha para Jesus e pergunta na lata: por que tamanha aprovação ao rico mesquinho? Olha, você imagina Jesus, depois disso, aí o Zaqueu sai para chamar os filhos e o Pedro olha para Jesus e diz assim: por que tamanha aprovação de um rico mesquinho? As riquezas não estão condenadas no evangelho do reino? Ele diz para Jesus: por que não nos hospedamos numa casa humilde? Mas nesse negócio aqui, nessa mansão. Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecado? Gente, é Pedro falando para Jesus. É Pedro. Eu acho que se tivesse... Nessa época não tinha, mas já tivesse um evangelho escrito, o Pedro tinha pego um evangelho e disse assim: ó, Senhor, aqui, ó, nesse capítulo, nesse versículo aqui, ó, aqui, ó. Gente, assim, somos nós, né? Somos nós. Então, olha, e já pensou... Pedro chegando para Jesus assim: que aprovação é essa? O evangelho não diz que ele tem que condenar essas coisas. Agora ele está falando para quem? Para Jesus. Ele não está falando para outra porta, ele está falando para o Cristo. Então, assim, Jesus observou pacientemente e esclareceu com generosa firmeza. Ele olhou e disse: tá bom, eu tenho que ter paciência contigo, eu já estou indo embora mesmo, vamos lá. Vamos lá, Pedro, vamos lá. E ele sabia que o Pedro... Porque o Pedro, né, quando a gente estuda dinâmica de grupo, sempre tem um porta-voz do grupo. Né? Todo mundo fala no bastidor, mas tem um que é o que expõe para o professor, para o chefe, para quem seja. E o Pedro era o porta-voz do grupo. Né? O Pedro era o que se expunha mais. Então, Jesus sabe. Tanto é que Jesus começa respondendo como amigos. Então ele está dizendo assim: eu não estou respondendo só para você. Eu sei que os outros também têm, muitos dos outros de vocês têm esses argumentos. Então ele diz: amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Olha a sabedoria do Cristo. Ele espera o momento, ele gera uma situação educativa e ainda assim começa respondendo com a pergunta. Depois que Jesus fez tudo isso e Pedro colocou a situação, ele diz: você realmente acha, meu amigo, que o evangelho veio para transformar todo mundo em miserável? É essa a proposta? E aí ele pergunta: qual a maior esmola? A que socorre às necessidades de um dia ou que adota providências para a vida inteira? O que é que ele está perguntando aqui? É melhor dar esmola, que vai ajudar um dia? Ou é melhor fazer o que Zaqueu está fazendo, gerando trabalho com a riqueza dele? O que é que você acha? Qual é a maior caridade? Qual é a maior caridade? E aí ele esclarece: no mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu.
A questão não é ter riqueza material, não. A questão é o seu tesouro. Você se preocupa em aumentar o seu tesouro na terra ou no céu? Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição. E muitas vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, para livrar-se da sua presença. A gente vê isso hoje, toda hora. Não, tome. Ou então, eu vou dar aqui uma coisa aqui para o centro espírita, para a igreja e tal, para aliviar minha consciência. Quer dizer, ele está pagando para se livrar. Os segundos, a gente vê a verdadeira caridade, segundo Cristo. Ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação da própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus servos fiéis à face do mundo. Então, olhe a situação que o Cristo cria para incluir. Né? Não é uma condenação externa, é a inclusão a partir da verdade. Né? É a inclusão a partir da verdade. E aí o que acontece? Jesus conclui, né? Eu estou pegando trechos, o texto vai estar todo aí que eu acho que vale a pena ler, reler e refletir. E aí o mestre conclui dizendo o seguinte: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres. Nada contra, ótimo. Mas bem-aventurados também os que consagrem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. E o mais bonito é que, depois de tudo isso, à noite, né, se hospedaram lá, o povo ainda estava lá, né, era um grande acontecimento, Zaqueu estava servindo comida para todo mundo, era uma grande festa. Foi nesse momento que Jesus conta uma das mais belas parábolas do Evangelho, a parábola dos talentos. Quer dizer, mostrando o quê? Que, na verdade, todos nós temos talentos, todos nós temos riqueza. Riqueza material, algum talento emocional, intelectual, compreensão, todos nós. A grande questão não é que tipo de riqueza você tem. A grande questão é você usar bem a riqueza que você tem. E aí, certamente, os apóstolos começam a entender, a transformar a ideia da exclusão, né? Da rejeição. E a gente vê que Zaqueu, né, que é o nosso personagem central, é um exemplo excepcional de conduta, porque Zaqueu, mesmo sendo... Porque até Jesus chegar, ele teve uma vida de rejeição e uma vida fazendo o bem. E ele não... Se os apóstolos do Cristo não compreenderam, imagina o povo de Jericó, que não conhecia nada do Evangelho. Então, a grande lição que fica, para mim, pelo menos, é que Zaqueu fez o bem apesar de toda a rejeição. Zaqueu fez o bem apesar de ser visto como traidor, ladrão e desonesto, mas ele continuou ajudando inúmeras famílias. Muitas vezes a gente dá uma coisa para a pessoa não é agradecida do jeito que a gente quer, a gente já se desmotiva. Zaqueu criou problema para ele, para ajudar as outras pessoas. Porque, óbvio, cada criação a mais que ele estabelecia para ajudar a família, cada terra a mais, era mais trabalho para ele, gente. Óbvio, ele tinha que tomar conta, ele tinha que ir lá, ele tinha que tomar providência, ele tinha que vigiar. Então, assim, Zaqueu, ele foi criando problema para ele, para ajudar os outros, apesar de ser rejeitado por praticamente todo mundo. Será que a gente faz isso? Será que a gente está disposto a sofrer rejeição e ainda assim continuar ajudando a sociedade e as pessoas?
Porque Zaqueu, ele não deu uma esmola, era muito fácil para ele, era rico. Não, toma aqui. Eu sou bonzinho, está aqui minha esmola. Passe aqui que eu lhe dou o dinheiro. Não. Zaqueu criou outros trabalhos para ele gerenciar, para ajudar os outros. Olhe o padrão de Zaqueu. Né? É mais ou menos assim, para encerrar. O sujeito tem o seu trabalho normal, trabalha, chega em casa. E ganha muito bem. Aí, em vez de descansar e usufruir do que ele ganha, ele pega o que ele ganha e cria uma outra empresa, não para ter lucro, mas para dar trabalho para os outros, para dar remuneração, para o outro ter onde trabalhar. Mas óbvio que ele é o dono, ele tem que tomar conta. Financeiramente, aquilo não vale a pena para ele. Mas ele inventa uma criação de bode, inventa o cultivo não sei de quê, compra mais terra, manda limpar, não sei o quê. Ele não precisa e ele não está ganhando dinheiro com isso. Mas ele se ocupa, tem dor de cabeça, tem que tomar providência, na hora extra, porque esse não é o trabalho oficial dele, para gerar situação para o outro. E ainda assim todo mundo fala mal dele. Olha que interessante. Todo mundo continua falando mal dele. E ele continua com o trabalho dele regular, pegando o dinheiro bom que ele ganha honestamente no outro trabalho, investindo em outros negócios para ter trabalho, para poder ajudar as famílias a se manterem. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o modelo, para a salvação entrar na nossa casa. Ah, eu não tenho dinheiro para abrir outro negócio. Sim, mas você tem seu trabalho regular. Por que não dedicar o resto, que é a proposta espírita? Pegue o seu tempo vago e dedique ao benefício do outro. Vincule-se a outras vidas auxiliando-a. Vincule-se. Acho que a palavra central é vincule-se. Porque dar só a moeda e não olhar no olho e não ouvir é excluir. É excluir. É o que Jesus fala aqui. É rejeitar socialmente. Tome isso aqui para você sair perto de mim. Quer dizer, eu estou lhe excluindo. Não excluir é você ligar a sua vida do beneficiado. Ouvindo a história dele, orando por ele, pensando nele, mandando boas energias, sofrendo junto com ele. É o modelo. Bem, gente, que Zaqueu nos inspire a ter uma vida elevada e digna como ele teve antes e depois de encontrar Jesus. Obviamente, depois que ele encontra o Cristo, ele amplia poderosamente tudo isso, mas ele já vinha fazendo antes. Vamos a nosso diálogo mediúnico. Um grande abraço. Paz e alegria em vossos corações. Que o Cristo se faça de forma poderosa em suas vidas. Para isso, é indispensável que entendais a verdadeira necessidade de se enfrentar os obstáculos que nos separam dessa luz meiga e poderosa. O que estudamos aqui hoje é o exemplo a ser seguido pela humanidade sofredora e revoltada. Saber servir, mesmo sob as condenações, as calúnias, as pedradas verbais de uma sociedade míope em relação mesmo ao seu próprio bem-estar. Não é o exemplo que vemos hoje no mundo? Aqueles servidores sérios e dignos tantas vezes são menosprezados e tantas vezes vemos sendo colocados à posição de idolatria, seres doentios que se dispõem a satisfazer os impulsos mais degradantes que vocês carregam. Como vocês querem viver como cristãos em uma sociedade assim e serem aplaudidos? É impossível. Uma sociedade que tem como ídolos principais, em quase todas as áreas, seres estúpidos do ponto de vista do amor, seres embrutecidos do ponto de vista da ternura, seres incapazes do autossacrifício,
do ponto de vista do caminho da iluminação. Tornam-se os vossos ídolos quando não passam de seres verdadeiramente necessitados, que ampliam infinitamente os seus compromissos, quando, ao invés de tratar de suas imperfeições, as utilizam para explorar uma massa imensa de seres débeis e confusos. Meus irmãos, como ser fiel discípulo do Cristo e ser aplaudido por uma sociedade que venera o embrutecimento psíquico por meio de drogas, do sexo doentio, do consumismo chocante, de palavras aberradoras? Impossível. O vosso caminho de cristão tem como testemunho a incompreensão da sociedade em que viveis, pois ela não saberá reconhecer a beleza do discípulo, pois se recusa a sentir a grandeza do Mestre. Podemos iniciar. Muito obrigada pela sua presença, Caibá. Nossa pergunta é: como lidar com aqueles que nos rejeitam? Antes de mais nada, investigar a razão profunda da rejeição. Se sois rejeitado por serdes vão e egoísta, é um sinal que deveis transformar-vos em profundidade. Se sois rejeitados por buscardes sinceramente ao Mestre, agradecei a Deus, pois é o primeiro sinal que vossos esforços estão produzindo bons frutos. Porque o primeiro sinal que se caminha para a luz é o incômodo das trevas. Porque o primeiro sinal que se está aprendendo a amar é a obrigação de compreender o outro, íntima. O primeiro sinal que se está no caminho correto é a rejeição dos fúteis do mundo, independente de sua situação de poder, de evidência social ou de títulos que supostamente comprovam a intelectualidade. Avaliai, avaliai. Porque se os que vos rejeitam são aqueles que, levianos e irreverentes, negam o Mestre, estais no caminho correto. Estais em boa companhia, pois nunca existiu um justo neste mundo infeliz que não tenha sofrido o amargo pão da rejeição social, que não tenha sido obrigado a beber o vinagre da solidão psíquica, porque o vosso mundo ainda é um mundo de ladrões e de assassinos que negam-se a curar a si mesmos. Obrigada pela sua resposta e eu deixo agora o espaço para a mensagem de encerramento. Quero agradecer a todos que têm envidado esforços para a divulgação do nosso trabalho e, em particular, deste trabalho que coordeno. Quero dizer a vocês, amigos sinceros, que meu coração é profundamente grato cada vez que, utilizando-se os mecanismos sociais ou os mecanismos virtuais, buscai difundir a palavra do Cristo. A vocês eu quero dedicar este programa, porque estáis utilizando as vossas riquezas para vincularem-se a milhares de pessoas que têm sede do amor do Cristo. Continuai, amigos. Estaremos sempre juntos, todas as vezes em que divulgardes um e-mail, divulgardes uma imagem, como se diria antigamente, pregardes um cartaz, simbolicamente falando, de consolo e de amparo aos vossos irmãos, porque as vossas provas se abrandarão todas as vezes
em que tiverdes um impulso de consolo ao outro também que sofre. Essas são minhas palavras de carinho e agradecimento para todos os corações que nos amparam no mundo material, neste trabalho de divulgação do Evangelho. Paz a todos, do vosso irmão e amigo, Caibar Schutel. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.